Vamos abrir a nossa Santa Bíblia. Vamos a abrir nuestra Santa Biblia. Capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. Verso 21 e 22. Versículo 21 y 22. Sobre o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Jesus foi batizado por quem, igreja? Jesús fue bautizado por quién, iglesia. É João Batista que batizou Jesus. Juan Bautista bautizó a Jesús. Vamos aprender, ouvintes de casa, Vamos a aprender, oyentes de casa, aí no interior das nossas igrejas. ahí dentro de nuestras iglesias. Estão recebendo o som aí agora. Reciben el sonido ahí ahora. Capítulo 3 de São Lucas, Capítulo 3 de San Lucas, verso 21 a seguir. versículo 21 en adelante. Vamos, ouvintes, Vamos, oyentes, recitar o texto sagrado a repetir el texto sagrado para o Senhor já nos abençoar. para que el Señor ya nos bendiga. Só na leitura, Solo a la lectura no en el recitarmos que repitamos a palavra de Deus. la palabra de Dios. O batismo de Jesus. El bautizo de Jesús. Preparada, igreja? ¿Preparado? Vamos lá. Vamos. Capítulo 3, verso 21 de Lucas. Capítulo 3, versículo 21 de Lucas. E aconteceu que, Y sucedió como todo o povo se batizava, como todo el pueblo se bautizaba, sendo batizado também Jesus, siendo bautizado también Jesús, orando ele, o céu se abriu el cielo se abrió e o Espírito Santo y el Espíritu Santo desceu sobre ele bajó sobre él em forma corpórea, en forma corporal, como uma pomba. como una paloma. E ouviu-se uma voz do céu Y se oyó una voz del cielo que dizia: que Tu és o meu filho amado, amado, em ti me tenho comprazido. complacencia. Grita, meu Deus, Grite, tem misericórdia de nós, ten misericordia. vem nos santificar Ven através da tua palavra, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amém. Estão cheios da graça, hein, igreja? Están llenos de... Interessante. Dia de frio Interesante día de frío, e dia de chuva. día de lluvia. É dia que Deus mais derrama do poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Podeis assentar. Porque para vir com esse frio Porque para venir con este frío é somente estando es solamente estando sendo tocado pelo Espírito Santo de siendo Deus. tocado Querida igreja por querida iglesia e milhões de ouvintes, y millones de oyentes. aqui nós encontramos no texto sagrado Aquí encontramos en el texto o sagrado verdadeiro batismo. el verdadero bautizo, É que a igreja Deus de Amor batiza en que la iglesia Dios es amor em bautiza águas correntes e águas vivas. en aguas corrientes, aguas vivas. Portanto, irmãos, irmãs e ouvintes, Tanto hermanos, hermanas y oyentes, nosso Senhor Jesus Cristo nuestro Señor Jesucristo se dirigiu a João Batista, se dirigió hacia Juan Bautista, aquele profeta aquel profeta, que realmente Jesus deu testemunha dele, que realmente Jesús dio testimonio de él, que entre Que nascido de mulheres, nacido entre mujeres, não houve um profeta no
hubo un profeta tão usado por Deus tan usado por Dios como João Batista. como Juan el Bautista. E depois Y dele después de él não haveria outro igual. no habría otro igual. Então nosso Senhor Jesus Cristo Entonces nuestro Señor se Jesucristo dirigiu sobre o Rio Jordão se dirigió sobre el río Jordán para ser batizado por João Batista. para ser bautizado por Juan Bautista. E João Batista Y Juan Bautista não queria batizar no Jesus quería bautizar a Jesús porque ele se achava indigno. porque él se creía indigno. Ele disse: Senhor, Él dijo, Señor, eu que necessito yo necesito de ser batizado pelo ser Senhor, bautizado por usted. e o Senhor vem a Y mim. el Señor viene a mí. Jesus diz: deixa por um pouco, João, Jesús le dijo, deja un poco, Juan, porque importa-nos porque nos importa que cumprirmos cumplamos toda a justiça toda justicia de Deus nosso Pai. de Dios nuestro Padre. Então, o batismo verdadeiro Entonces el bautizo em verdadero águas correntes en aguas corrientes para um cumprimento de justiça a un cumplimiento de justicia de Deus nosso Pai. de Dios nuestro Padre. Portanto, não tem outro batismo bíblico. No hay otro bautizo bíblico. Este é o único. Este es el único. Um só Un Deus, solo Dios, um só Senhor, un solo um Señor, só tipo de batismo. un solo tipo de Não bautizo. tem dois, não. No hay dos. Os outros batismo que houver Los otros bautizos que hubiera são falsos, son falsos, não são verdadeiros, no son verdaderos. porque Jesus Porque Jesús foi se batizar no Rio fue a Jordão. bautizarse en el río Jordán. Podia chamar João Batista, Podría llamar a Juan Bautista, mandar Pedro, João, algum dos a Pedro, discípulos, Juan o alguno de los discípulos, chamar João Batista a llamar a Juan Bautista para vir batizar ele para venir a bautizarle no a tanque él de Betesda, en el tanque de Bethesda, no tanque en Siloé, el tanque de Siloé, que eram tanques abençoados por en los Deus, tanques bendecidos por Dios. que até os enfermos eram Y curados hasta los enfermos eran com sanados. a água desses tanques. Agua de esos estanques. Mas Jesus não. Pero Jesús no. Foi encontro de João Batista Fue el encuentro de Juan Bautista para se batizar no Rio para Jordão bautizarse en el río Jordán publicamente, públicamente, para que todos saibam para que todos sepan que o verdadeiro que batismo el é verdadero bautizo es não em tanques, no en estanques, não em no piscinas, en piletas, não derramando água na no por cabeça, aspersión, mas por imersão em águas correntes. sino por inmersión en aguas corrientes. Glória a Deus, glória a Deus. Gloria a Dios. Muitas vezes nós queremos torcer a palavra de Deus. Muchas veces queremos distorsionar la palabra de Não, eu Dios. já fui batizado, No, ya fui bautizado tal igreja, en tal iglesia. já me batizei no tanque da Ya me piscina. bauticé en estanque, en pileta. Eles resistem à palavra do Senhor Resisten a la palabra del Señor. como se já Como si ya tivessem batizados hubieran bautizado como Jesus se batizou. como Jesús se bautizó. No. No. Jesus se batizou em águas correntes. Jesús se bautizó en agua corriente. Então quem se batiza em águas correntes Entonces el que se bautiza en agua corriente está se batizando se está bautizando da mesma de maneira la misma forma que nosso Senhor Jesus Cristo que nuestro Señor Jesucristo se bautizó se bautizó no rio, en el río. no rio. En el río. Então, irmãos e irmãs que vão se batizar, Los hermanos y hermanas que van a bautizar. parabéns por esta fé pura, Felicidades por esta fe pura. porque muitos aceitam Jesus, Porque muchos aceptan a Jesús, mas negam a fé pero niegan la fe na hora de cumprir a justiça de en el Deus. momento de cumplir la justicia de Dios. Então, esse não pode entrar no céu, Entonces ese no puede entrar al porque cielo. Jesus, quem crer e for Jesús batizados, dice: el que cree y fuera bautizado, quem crer e for batizado será salvo, fuera bautizado será salvo. mas quem não crê Pero el que no será cree condenado. será condenado. Quem são os que não crerem? ¿Quiénes son los que no São creen? os que não se Son batizam, los que no se bautizan. porque aqueles que crerem, Porque aquellos que creen, eles não vê a hora, ellos no ven el momento, o dia, o el día, o momento o el momento para cumprir a justiça de para Deus, cumplir la justicia de Dios, sair das águas salir batismais, de las aguas bautismales, revestidos revestidos de nosso Senhor Jesus Cristo. de nuestro Señor Jesucristo. É o mistério de Es Deus, un misterio de Dios. é o batismo em águas El correntes bautizo en aguas corrientes, e o novo nascimento. el nuevo nacimiento. Aquele que não nascer da água e do Espírito, disse Jesus, Que no nace de agua y de espíritu, dice Jesús, não pode entrar no reino dos no céus. puede entrar al reino de los cielos. Na água pelo batismo, El agua por el bautizo, do Espírito del Espíritu, pela sua transformação. por su transformación. É um verdadeiro mistério, o batismo Verdadero bautizo al em misterio águas en correntes. aguas corrientes. Ainda mais, Aún más,
além de receber o revestimento de Cristo, además de recibir el revestimiento de Cristo, seremos um novo homem, seremos un nuevo hombre, as irmãs uma nova mulher, las hermanas nueva mujer, vivendo em novidade de vida. viviendo en nueva vida. Se já ressuscitasse com Cristo através do batismo, Han resucitado con Cristo a través del bautizo. pensai nas coisas lá de cima, Pensad en las cosas de allá onde arriba. Cristo está sentado à direita do Pai. Cristo está sentado a la derecha del Se Padre. já ressuscitasse com Cristo através do batismo, Han resucitado con Cristo a través del bautizo. buscai as coisas lá de cima Buscad las cosas de allá e arriba, não que são da no terra. las que son de la tierra. Portanto, irmãos, são ordens bíblicas Tanto, hermanos, son órdenes que bíblicas a maioria do povo que ignora la mayoría del pueblo ignora por falta de estudar a Bíblia. falta de estudiar la Biblia. Mas aqueles que conhecem a palavra de Pero Deus, aquellos que conocen la palabra de Dios, eles dão ênfase que dan énfasis a verdades de Deus em sua la vida. verdad de Dios en su vida. Glória a Jesus, glória a Deus. João Batista disse, Juan el Bautista dijo, quando ele pregava depois do batismo de cuando Jesus, predicaba después del bautizo de Jesús, ele diz: aquele que me mandou batizar no Rio Jordão dice, aquel que me mandó a bautizar en el río Jordán é para arrependimento dos pecados. para arrepentimiento de los pecados, Ele mesmo me disse él mismo me dijo, que aquele a quem ouvisse el de quien oyese descer o Espírito Santo sobre ele, Espíritu Santo sobre él, esse é o Cristo, ese es el Cristo, o verdadeiro Filho de el Deus, verdadero Hijo de o Dios, nosso Salvador. nuestro Salvador. Aleluya. E João testificava dizendo: Y Juan testificaba diciendo, eu vi yo vi o Espírito Santo descer sobre el ele Espíritu Santo bajar sobre em él forma corporal, forma corporal, como uma pomba. como una paloma. Não que o Espírito Santo seja um El pássaro, Espíritu Santo sea un pájaro, mas ele tem poder de se transformar tiene poder de transformarse, da maneira que quer se transformar. la forma que quiere O transformarse. Espírito Santo também é uma pessoa real, Porque el Espíritu Santo es persona distinta e real, verdadeira. distinta y verdadera. Mas nós vemos na Bíblia, Pero vemos en la Biblia, o Espírito Santo no dia de el Pentecostes Espíritu Santo en día de se Pentecostés transformou em um vento tempestoso, transformó en viento onde tempestuoso estava os apóstolos com os a discípulos los apóstoles con los discípulos e também E também em línguas de fogo. en lenguas de fuego. Ele se transformou não só naquele vento tempestoso, Transformó no solo en ese viento tempestuoso, mas também em línguas de fogo, sino que también en lenguas de que fuego repartia sobre cada irmão e irmã, que repartía sobre cada hermano y hermana, que ali buscavam que ahí buscaban o batismo com fogo el bautizo con e fuego com o Espírito Santo de con el Deus. Hein? Espíritu Santo de Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Enfim, En fin, o Espírito Santo se manifesta através da revelação. el Espíritu Santo se manifiesta a través de la Quando vocês estão sendo revelación. revelados, Cuando están siendo revelados, é o Espírito Santo es el Espíritu se Santo manifestando manifestándose na vida da en igreja. la vida de la iglesia. Quando estamos, meus irmãos, Cuando estamos, mis tendo hermanos, visões celestiais, teniendo visiones é o celestiales, Espírito Santo se manifestando es el Espíritu Santo manifestándose na igreja. en la iglesia. Por isso que a palavra diz, Por eso la palabra dice, vamos ler para nós certificar-se melhor. leamos para asegurarnos mejor. Capítulo 3, 22. Capítulo 3, versículo E o 22. Espírito Santo Y el Espíritu Santo desceu sobre ele bajó sobre em él forma corpórea, forma corporal, como uma pomba. como una paloma. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Y una voz del cielo que decía, Tu és o meu filho amado, tú eres mi hijo amado, em que me tenho en comprazido. ti tengo complacencia. E ainda mais, Y aún más, o batismo só pode ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. el bautizo puede ser hecho en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclusive o texto sagrado aqui nos mostra Inclusive el texto sagrado nos muestra a manifestação do Pai, la manifestación del Padre, de Jesus de Jesús e do Espírito Santo. y del Espíritu O Santo. Pai falando dos El céus: Padre hablando de los cielos, Esse é meu filho amado, este es mi hijo amado, em quem eu amo, a quem eu me comprazo. yo amo y en quien tengo complacencia. Este é meu filho amado. Este es mi hijo amado. A ele ouvis. A él yo lo hice. E viram também o céu se abrir Vinieron también el cielo se e abrió. o Espírito Santo descendo sobre Y el Jesus Espíritu Santo bajando sobre em Jesús. forma corporal de uma En pomba. forma corporal de paloma. E Jesus saiu das águas, Jesús salió de las aguas. estava orando ao Pai nesse momento. Estaba orando al Padre en ese momento. Nós vemos o Pai falando dos céus, Vemos al Padre hablando de los cielos. Jesus orando ao lado do Rio Jordão, Jesús orando al lado del río Jordán. após o seu batismo, Después de su
su bautizo, o céu se abriu los cielos se abrió. e o Espírito Santo desceu El Espíritu Santo descendió sobre Jesus Cristo. sobre Jesucristo. Aleluia, glória. Aleluya, gloria a Dios. No batismo verdadeiro de El Jesus, bautizo verdadero de Jesús, como Jesus se batizou, como Jesús se bautizó, na hora do batismo o céu se abre en el momento del bautizo el cielo se abre. e o Espírito Santo desce sobre os irmãos e as Y el irmãs Espíritu Santo baja sobre hermanos y hermanas. após serem Después batizados. de que sean bautizados, Naquele momento en ese momento de um mistério tão grande, de un misterio tan grande, ali nascendo de novo da água. haciendo de nuevo del agua. Como diz Jesus, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Como dice el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino Os de los irmãos cielos. vão nascer de novo. Los hermanos y hermanas nacerán de A hora que estiver nuevo. sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Cuando estuvieran siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo por y del Espíritu imersão em Santo, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por inmersión en nombre del Padre, Hijo o y del Espírito Santo vai descer sobre el você. Espíritu Santo va a bajar sobre usted. E você vai até falar em Y mistérios. hasta vas a hablar en misterio. Aleluya. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Que Deus abençoe. Deus tenha falado nos nossos corações. É isso aí, irmãos. Es eso, hermano. Então não tem segredo o batismo. No hay secreto en el bautizo. Depende da decisão Depende do irmão e da de irmã. la decisión del hermano y la Depende hermana. da sua fé. Depende de su fe. Muitos dão o nome e desistem. Muchos del nombre desisten. Por que desistem? Porque desistem. Faltou a fé, Le faltó la fe. a confiança La confianza. que Deus ia transformar a vida dele Dios iba a transformar su vida de em ellos. uma bênção. Orienta, Labai. Glória a Deus. Amém. Amén. Mas aqueles que crerem Pero aquellos que creen que após o batismo que después del bautizo vão ser revestidos de Jesus na hora do batismo, van a ser revestidos de Jesús en el momento del bautizo, vão ser um novo homem, uma nova mulher, van a ser nuevo hombre y nueva mujer, vivendo em novidade de vida, viviendo en nueva vida, tendo uma vida tão abençoada teniendo vida tan bendecida como nunca antes. como nunca antes. E esses vencem as dúvidas, Esos vencen las dudas, esses vencem as tentações do diabo vencen la tentación del diablo e cumprem a justiça de y Deus. cumplen la justicia de Dios. Por que muitos desistem? Porque muchos se rinden, Porque eles não sabem que o diabo porque no saben que es el que diablo pôs essa dúvida que neles, puso esa duda en ellos. eu não vou conseguir. No lo voy a lograr. Porque o diabo não quer que você receba Porque el diablo no quiere que tú recibas as las bênçãos bendiciones do novo nascimento, del nuevo nacimiento, nascendo da água e do Espírito. naciendo del agua y del espíritu. Então Satanás põe dúvidas Satanás pone duda. e você diz, não, vou deixar para o próximo, Dices, no, dejaré para la próxima deixar para o ano que o vem, para el año que viene. e vai prolongando, Y se va alargando, e vai perdendo as va bênçãos perdiendo las que bendiciones você podia ter recebido já que podés haber recibido há ano ya. atrás. Hace un año atrás. Se você tivesse batizado, Hubieras bautizado, você já estava curado, estaría sanado, os problemas resolvidos, con problema resuelto, cheio de poder e graça, Cheio de poder e para graça. expulsar a Satanás. Para echar fuera. Saia, Satanás! Sai em nome de Jesus! Ai, do demônio! Espírito do engano! De mentira! De monte de falsidade! De monte de dúvidas! Saia! Sai dessa vítima! Não volta mais! Em nome de Jesus! en el nombre de Jesús. Calabasurianda, labai! É tremendo, irmão, o batismo. Es tremendo, hermano, el bautizo. Quem se batiza passa a ter direito às 2.000 promessas do Senhor. Se comienza a tener derecho a las 2000 promesas del Sabe Señor. o que é isso, igreja? ¿Sabes lo que es eso, iglesia? O diabo põe dúvida, eles não sabem Lo pone duda y no saben o que vai acontecer após o batismo, lo que va a suceder después del bautizo. com as promessas que Deus tem para aqueles que cumprem a justiça de Con la Deus. promesa que Dios tiene para que ellos se cumpla la justicia de Dios. Que Deus ajude você a estudar a Bíblia Dios les ayude a estudiar la Biblia para entender estas maravilhas. para entender estas maravillas. Quantos podia estar já curado das suas enfermidades Personas ya podían estar sanados de su e não enfermedad estão curados? y no están sanados. Porque não querem isso é abandonar o mundo, o pecado, No quiere abandonar el mundo, el pecado, pela sua saúde. por su salud. Por quê? ¿Por qué? Que não querem cumprir a justiça de Que Deus. no quiere cumplir la justicia de Dios. Que sabe que após o batismo
batismo, sabe que después del bautizo, Deus vai dar força para ser fiel a Deus. le va a dar fuerza para ser fiel a Dios. E as coisas que você amava do mundo, La cosa que amabas del mundo, você não vai gostar mais ya no delas. te va a gustar más ellas. É verdade, irmãos e ouvintes. Verdad, hermanos Eu oyentes. tenho essa experiência. Tengo esta experiencia. Há mais de 54 anos. Hace más de 54 Cuando me años, bauticé. cuando yo me bauticé. Vamos, vamos, Brasil. Vamos, vamos Brasil. Vença o maligno. Venza al maligno. Vamos, vamos, irmãos de toda a terra. Vamos, hermanos de toda la tierra. Vença as dúvidas satânicas. Venza las dudas E satánicas. cumpra a justiça de Y Deus. cumpla la justicia de Dios. Para que a tua vida melhore. Para que tu vida mejore. Até a tua vida material vai melhorar. Tu vida material va a mejorar. Tua vida física. Tu vida física. Tua vida financeira. Tu vida financiera. Tua vida espiritual. Tu vida espiritual. Você vai receber bênçãos automaticamente. Vas a recibir bendiciones automáticamente. Mesmo sem pedir. Aunque sin pedir. Que está escrito que antes de Está pedirmos, escrito que antes de que pidamos, o Senhor já sabe tudo quanto el precisamos Señor sabe dele. todo lo que necesitamos de Él. Então vamos, Brasil, se batizar. Vamos Brasil a bautizar. Como Jesus se Como batizou Jesús se bautizó no Rio en Jordão. el río Jordán. Agora, neste último domingo do Ahora, en mês. este domingo del mes. E eu tenho certeza Y estoy seguro que a tua vida será uma vida honrada por que Deus. será vida honrada por Dios. Porque está escrito: a quem honra, honra. Escrito al que honra, A honra. quem tributo, Al tributo. que tributo, tributo. E que quem está se batizando, Que se está bautizando, cumprindo a justiça de Deus, cumpliendo justicia de Dios, está honrando o Pai, está honrando al ao Padre, Filho e Espírito Santo. al Hijo y Espíritu E Santo. vão ser honrados Van a ser honrados pelo Pai, por el Padre, pelo Filho, por el Hijo, pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar o hino do batismo? Quem quer cantar o hino do batismo, grite amém. ¿Quiere cantar? Depois do hino nós vamos orar. Después del himno vamos a orar. Depois do hino do batismo nós vamos orar a Deus. Vamos a orar a Dios. Para o diabo não ter poder Para que el diablo no tenga de poder enganar os irmãos e as de irmãs, engañar a los hermanos y hermanas. que vai ser uma vida de martírio Va a ser una vida de martirio. depois do batismo. Después del O bautismo. diabo põe isso nas mentes, El diablo não. pone eso en la mente, no. Você não pode fazer mais nada No vas a depois. hacer nada después. E existe coisa melhor do que as coisas de Deus? Existe cosa mejor que la cosa de Dios. Jamais, jamais. Jamás. Já provei de tudo que vocês estão vivendo, Ya ouvintes. probé todo lo que están viviendo, gente. E sei o que é viver para o Senhor. Sé lo que es vivir para el Señor. É um revestimento de glória em nossa vida. Revestimiento de gloria en nuestra vida. Eu não sou mais aquele velho Davi Yo no soy más aquel viejo David ou aquele jovem Davi. o aquel joven David. Sou outro. Soy otro. Aleluia. Aleluya. Vamos cantar o hino do batismo, ouvintes. Presta atenção. Pongan atención. Presta atenção à letra. Ponga atención a la letra. E não perca as bênçãos após o batismo. No pierda la bendición después del Se bautismo. você não se batizar, Si no te bautizas, foi vencido por Satanás, irmãos e por irmãs. Satanás, hermanos y hermanas. Porque ele não quer que você receba as promessas de No Deus quiere que reciba promesa de Dios. após o cumprimento da justiça de Después del Deus. cumplimiento de la justicia de Que Dios. o batismo no Jordão de Es el Jesus, bautizo en el Jordán de Jesús. agora, neste domingo. En este domingo. Vamos louvar a Deus com o hino do batismo. Vamos Preste louvar. atenção à Pongan letra. atención a la letra. Vamos lá. Vamos. Glória a Deus. Amém, missionário. Vamos louvar a Deus no Jordão de Jesus, amém, igreja? Faixa número 11. Glória a Deus, amém. Faixa número 11. No Jordão de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorifica a igreja em nome do Senhor. Que dia lindo, hein, igreja? Batismo do Senhor Jesus. No Jordão de Jesus, nas águas do Bororé, Reino soberano de Jesus de Nazaré. Em águas correntes, manda a lei divina. Você nasce de novo pra viver a sã doutrina. Aleluia! Ao você descer as águas, você morre para o pecado, você vence a Satanás, Cristo é glorificado. Ao você descer as águas, você morre para o pecado, você vence a Satanás, Cristo é glorificado. Glorifica a igreja o nome do Senhor. Aleluia. É uma nova vida em Cristo Jesus.
Observaram a letra? ¿Observaron la letra? Acho que na segunda estrofe que diz: Entonces en la segunda estrofa dice: quem se batiza el que se bautiza vence a Satanás vence a Satanás. e glorifica o Senhor Deus. Glória a Jesus! Letra tremenda, hein? Letra tremenda. É verdade, quem se batiza vence a Satanás Se bautiza vence a Satanás. e está glorificando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Salvador. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. O sangue de Jesus nos lavou. O sangue de Jesus nos lavou. Alegre cantarei, louvores ao Rei. O sangue de Jesus nos lavou. Amém. É maravilha. ¡Qué maravilloso! Não tem coisa mais linda que as coisas de Deus, né, igreja? É só para quem vive elas Solo para el que viven ellas que ele sabe dar o valor devido. saben dar el valor E o senhor, a senhora que não aceitou Jesus, debido. Y ouvinte, usted, señor, señora, que no aceptaron a Jesús, não oyente, tem sentido esta felicidade sentidos de felicidad. que nós que aceitemos Jesus sentimos. Nosotros aceptamos a Jesús, sentimos. Nós chegamos a rir e chorar de alegria. Toma a decisão, onde está nos ouvindo, Toma la decisión donde eso está oyendo em aceitar Jesus en agora. aceptar a Jesús ahora. Quem aceita El Jesus, que acepta a Jesús, além de receber o perdão e a salvação, además de recibir perdón y salvación, está recebendo as promessas de Deus em sua vida. recibiendo las promesas de Dios en su vida. Tome a tua decisão. Toma tu decisión. Satanás não quer que você aceite Jesus, Satanás no quiere que aceptes a Jesús, porque Satanás sabe porque Satanás sabe quantos milagres Deus vai operar na tua vida. cuántos milagros Dios va a operar en tu vida. Se você aceitar Si Jesus tú aceptas a Jesús agora, ahora, Deus vai começar a operar agora. Dios va a comenzar a operar ahora, oyentes. Essas enfermidades En incuráveis, estas enfermedades esses incurables problemas y insolúveis, problemas insolucionables, essas lutas no lar intermináveis. las luchas en el hogar interminables. Vamos, Brasil, Vamos, experimentar. Brasil, a experimentar. Você nunca experimentou na Que vida. nunca experimentó en la vida. Sentir o que nunca sentiu Sentir lo que nunca sintió. e receber o que nunca Y recebeu. recibir lo que nunca recibió. E é glorioso, maravilhoso, Es glorioso y maravilloso. poderoso, Poderoso. amável Amable. e sublime. Y sublime. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amén. Todos que não são crentes, Todos los que no son creyentes, vamos em frente ao púlpito aí das nossas vamos igrejas, delante del altar de nuestras onde iglesias. estão recebendo o som aí agora. Están recibiendo el sonido ahí ahora. Recebam o perdão, salvação, Reciban el perdón, a salvación. cura, o milagre a partir de Sanidad, agora. milagro, pues de ahora. Porque o nosso Deus é Porque já. nuestro Dios es de ya. E aqui entre nós, todos que não são crentes, Entre nosotros quienes no son creyentes, fiquem em pé também para receber o perdão, para salvação, también para recibir perdón y salvación. curas e milagres Sanidades y que milagros você tanto necessita de que Deus. tanto necesita de Dios. Fiquem em pé todos que não são crentes. Párense todos los que no son As creyentes, senhoras las católicas, señoras católicas, nosso povo católico, fiquem em nuestro pé. pueblo católico, párense. Não se acanhe. No se Nós avergüencen. queremos ajudá-los. Queremos ayudarles. Estamos aqui em consagração a Deus Estamos aquí en consagración a Dios para ajudar a vocês. para ayudarles a ustedes. Lá nas arquibancadas também fiquem em Y pé. en las tribunas también párense Você recebeu o que nunca recebeu. para que recibas lo que nunca recibió. Sentir de Deus que nunca sentiu. Sentir de Dios lo que nunca sintió. E ver o que nunca Y viu. ver lo que nunca E vieron. voltar com o milagre em tua vida. Volver con el milagro en tu vida. Todo mundo que está em pé. Todo el mundo que está parado, Vem aqui à frente, por favor, do vengan púlpito. adelante del altar, por favor. Aqui onde eu estou. Aquí donde yo estoy. Eu quero orar por vocês. Quiero orar por ustedes. Não se acanhe. No se avergüencen. Lembra que Satanás não quer que você
aceite Jesus, Recuerda que Satanás no quiere que aceptes a Jesús. porque Satanás sabe Porque Satanás sabe que Deus tem cerca de 2.000 que Dios promessas tiene cerca de 2000 promesas para aqueles que se entregam a para aquellos Deus, que se entregan a Dios, se entregam a se Jesus. entregan a Jesús. E Satanás põe dúvidas. Satanás pone dudas. Ah, mas você não consegue. Pero tú no logras. É muito difícil ser crente. Es muy difícil ser creyente. Aleluya. É difícil, igreja. Es difícil, iglesia. É tão fácil, Es tan fácil. muito mais fácil que ser católico. Mucho más fácil que ser católico. É muito mais fácil ser congregado mariano. Es mucho más fácil que ser congregado marianista. Porque eu fui congregado mariano da igreja católica Fui congregado marianista de la iglesia católica e não tinha ajuda do Espírito Santo. y no tenía ayuda del Espíritu Por isso eu Santo. digo que é muito mais fácil Por eso sé que es más fácil sermos um crente que sermos um católico. ser creyente que ser católico. Que o católico não tem ajuda do Espírito Santo, Porque el católico no tiene ayuda del Espíritu Santo. mas o crente, aqueles que aceitam Pero Jesus, aquellos que aceptan a Jesús tem ajuda do Espírito Santo, tienen ayuda del Espíritu Santo. ao ponto do Espírito Santo Al interceder punto de que el Espíritu Santo interceda por esses irmãos e irmãs que estão aceitando Jesus agora. hermanos y hermanas que están aceptando a Jesús ahora. Tudo depende da fé, né? Todo depende de la fe. Quem tem fé não se deixa vencer pelas Si dúvidas. tiene fe no se deja vencer por las Ele dudas. vence as dúvidas e vem à frente Él vence las dudas y viene adelante. para orar comigo, conosco agora Orará conmigo y con nosotros ahora. e receber as vitórias que tanto você espera. Recibir la victoria que tanto tú esperas. Você que não aceita Jesus, Usted que no acepta a Jesús pode até receber alguma bênção acidentalmente, puede recibir bendición accidentalmente. mas não tanto quanto Pero no tanto como aqueles que aceitam a aquellos Jesus. que aceptan a Jesús. Também os irmãos de outros ministérios também, También otros hermanos de otros ministerios también. quer congregar conosco na igreja Deus e Amor, Quiere congregar con nosotros en la Dios es amor. quer se batizar como Jesus se batizou. Quiere bautizarse como Jesús se bautizó. Vem à frente, irmãos e irmãs, Venga adelante, hermanos y hermanas, para você sentir esses mistérios de Deus para que usted sienta estos misterios de no teu Dios próprio corpo en mortal. tu propio cuerpo mortal. Porque nós vemos irmãos e ¿Por irmãs qué vemos hermanos y hermanas de outros de ministérios otros ministerios que não conseguem serem transformados, que no logran ser transformados porque não se batizaram porque no se han bautizado? no batismo que Jesus se El batizou. bautizo en el que Jesús se bautizó. Cumprimenta a justiça de Deus Cumplimiento de la justicia de Dios por imersão por inmersión em águas correntes. en aguas corrientes. Só tem força de Deus Solo tiene fuerza de Dios para viver uma nova para vida, vivir una nueva vida, ser um novo homem, uma nova ser un mulher, nuevo hombre y nueva mujer, ser uma nova criatura ser nueva criatura. que se batiza em águas vivas e águas El que correntes. se bautiza en agua viva, agua corrientes. Vamos, ouvintes de toda a terra, Vamos, oyentes de toda la tierra, aceitar Jesus aí, aceptar a Jesús onde ahí, está nos ouvindo donde também, nos están oyendo no también, interior das nossas igrejas. dentro de nuestras iglesias. Vamos orar juntos, Vamos a orar juntos. que o perdão divino El perdón divino é agora para você. ahora para usted. Vamos orar juntos, Vamos a orar juntos. que a salvação da tua alma La salvación de tu é a alma partir de agora es desde ahora para você. para usted. Vamos orar Oremos juntos, juntos, aceitando a Jesus, aceptando a Jesús. que o milagre em tua vida El milagro en tu vida é a partir de agora es também. desde ahora también. Você tenha fé, Tenga fe. não seja como os No demais seas como los demás que não crê, que no creen. mas a fé Pero la fe domina domina as tuas decisões tus decisiones para Cristo Jesus. para Cristo Jesús. É maravilha. ¡Qué maravilloso! Vamos, crentes desviados também, Vamos creyentes descarrilados em frente ao también. púlpito das nossas igrejas, Delante del altar de nuestras iglesias. reconciliar com Cristo. Reconciliarse con Cristo. Estão em sua casa, no seu trabalho, En su casa, en su trabajo, aonde estiver, donde estuviera. reconcilia com Jesus aí agora. Reconcíliese con Jesús ahora. Que a tua vida está difícil, Que hein? tu vida está difícil. Meu Deus do céu. Mi Dios del cielo. Depois que você aceitou Jesus, Después de que aceptó a Jesús, só enfermidade, solo enfermedad, só luta, solo lucha, só problema. solo problema. nada mais dá certo em tua vida. Nada más va correcto en tu vida. Lembra que antes não era assim? Acuérdate que antes no era así. Quando você era crente em Jesus, Cuando eras creyente en Jesús, tua vida era uma tu bênção. vida era una bendición. Sobrava emprego para você. Sobraba el empleo para usted. Agora não consegue nenhuma porta de emprego. Ahora no logras ni una puerta de empleo. Dificuldade, necessidades, Dificultades, necesidades. batendo a porta da tua casa, Llamando a la puerta de tu casa. de teus filhos, tuas filhas, Tus hijos, tus hijas. que pedem alguma coisa Piden alguna cosa. que você não tem como dar. Y no tienes cómo darlo.
Tudo isso está acontecendo Todo esto sucediendo para você voltar para Jesus agora, para que vuelvas a Jesús ahora. para saber que o nosso Deus dá abundância, Para saber que nuestro Dios da abundancia. Ele dá mesa farta, Da hartas cosas. Ele dá empregos rendosos, Empleos rendosos. Ele é o que manda Eres el que manda. na vida daqueles que entregam a sua vida a Ele. En la vida de aquellos que entregan su vida a Jesus Él. passa a cuidar deles. Jesús comienza a cuidarles a Aleluia. ellos. Que Aleluya. maravilha. Qué maravilloso. Vamos orar, que a Vamos. benção chegou. La bendición llegó. Milhões de ouvintes Millones de em oyentes volta de toda a en terra. torno de toda la tierra. Clame conosco agora. Dame con nosotros ahora. Fechemos nossos olhos. Cerremos nuestros ojos. Liguemos o pensamento com Deus. Pongamos el pensamiento en Dios. Grita, meu Deus, Grite. meu Pai, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. Miserable pecador. Mas o Senhor é Pero el Señor o meu Salvador. es mi Salvador. Senhor Jesus, Señor Jesús. escreve meu nome agora Escribe mi nombre lá nos céus, ahora, allá en los cielos, no livro da vida, en el libro de la vida, para o grande dia para el gran día da vida eterna. eterna. Senhor Deus, o Pai, Que el Dios el Padre confirma agora confirma a nossa oração nuestra oración com o perdão divino por el pecado e a salvação y la salvación da minha alma. de alma. Senhor Jesus, Señor Jesús, escreve agora escribe ahora o meu nome mi nombre lá nos céus, allá en los cielos, no livro da vida, en el libro de la vida, para o grande dia para el gran día da vida eterna. de la vida eterna. Amém. Louva a Deus, igreja, louve a Deus com Alaba palmas. a Dios con palmas. Glória a Deus. Quem grita Deus é bom para mim. Parabéns, irmãos, aí no interior de nossas igrejas, Felicidades, hermanos, dentro de nuestras que iglesias. aceitaram a Jesus aí Que agora. aceptaron a Jesús ahí ahora. Vocês venceram a Satanás Y vencieron a Satanás. e estão glorificando a Y Deus están glorificando a Dios. já no aceitarem a Jesus. Ya en el aceptar a Jesús. Imagine a hora que se batizarem. Imagínense el momento que se bautiza. Essa é a total derrota do La diabo total derrota del diablo. para nunca mais Para que nunca más te atacar ou te oprimir. te ataque y te oprima. E assim, quando se batizar, Así cuando se bauticen, estará cumprindo também estará cumpliendo a también justiça de la Deus justicia de Dios. e glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorificando al Espíritu Santo. Parabéns, irmãos e irmãs. Felicidades, hermanos y hermanas. Quanta gente aceitando Jesus mesmo com esse frio, hein? ¿Cuánta gente aceptando a Jesús con este frío? É Aleluya. difícil vir para a igreja com esse frio, né? Difícil venir a la iglesia con este frío. Precisa ter muita fé. Solo el que tiene mucha fe. E foi o que vocês têm, né? Fue lo que tienen. Fé para aceitar Jesus Y para aceptar a Jesús é uma fé gigante. es una fe E gigante. vocês têm esta fé gigante, irmãs e irmãos. Esta fe gigante, hermanos y hermanas. Ouvintes, Oyentes. destrua a carta de cigarro, Destruye la cajetilla de cigarrillos. joga bebida alcoólica, Objetos de juegos, oyentes. porque os viciados não têm parte com Deus no céu. Porque los enviciados no participan con Dios en el E cielo. você quer ir morar no céu Usted que quiere vivir en el cielo, e precisa destruir agora todo tipo de vícios necesita que destruya todo tipo de vicios. e abandonar todo tipo de vícios. Abandone todo tipo de vicios. Que agora eu sou novo homem em Cristo Jesus. Y ahora eres nuevo hombre en Cristo Jesús. Uma nova mulher em Cristo Jesus. Una nueva mujer en Cristo Jesús. E aqui entre nós, quem ainda fuma, Entre nosotros, ¿quién todavía fuma? levante a mão para nós orar por você. Levante la mano para que oremos por usted. Voltar liberto, liberta. Para que vuelva liberado y liberada. Todo mundo já estão libertos? Todo el mundo están liberados.
Quem está com o cigarro aqui, irmão, que estão levantando a mão? Está con el cigarrillo de los que levantan la mano. Joga o cigarro aqui em cima do púlpito, irmãos queridos, irmãs El amadas, cigarrillo sobre el altar, hermanos y hermanas. para amadas, nós destruir em nome de para que Jesus, destruyamos en el nombre de Jesús. que nunca mais vai sentir desejo de fumar. Nunca más vas a sentir deseo de fumar. Satanás não quer que os irmãos joguem o cigarro, não. Satanás no quiere que los hermanos arrojen el Os cigarrillo. que jogam o cigarro aqui agora no púlpito, Porque a los que arrojan el cigarrillo al altar, derrota Satanás e glorifica a Deus. derrotan a Satanás. Vamos aí no interior das nossas igrejas também. Vamos dentro de nuestras iglesias también. Os que jogar a carteira de cigarro aí no púlpito Que arrojen la cajetilla de cigarrillo al altar. estão derrotando a Satanás Están derrotando a Satanás. e glorificando a Deus. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Grande Deus e Pai de nosso Jesus. Liberta os irmãos que levantaram as mãos, que tem cigarro, que fumavam até agora. Liberta os irmãos que levantaram a mão também, que fumavam. Liberta os ouvintes que fumavam, bebiam, jogavam. Oh Deus, liberta os drogados, drogaditos, drogaditas. Libera todo mundo, todos os vícios. Porque o Senhor nos disse, o Filho do Homem vai libertar verdadeiramente. Seres livres. Nós recebemos agora todo mundo como crentes da nossa Santa Igreja, Deus e amor, para juntos aguardarmos a vinda súbita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.